Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. O amor inteligente ensina que para você ter um relacionamento saudável, você tem que ser forte. Você tem que ser forte emocionalmente, você tem que ser forte no pensamento, para você não se dobrar a argumentos tolos, argumentos muito convincentes que surgem a cada dia e que estão aí se espalhando pela cultura popular, mas que só fazem sofrer, na verdade. Pensamentos e atitudes como desta aluna que você vai conhecer agora. Ela vai contar o que vem acontecendo no casamento dela. E você vai ver por que a gente fala que a pessoa tem que ser forte para que ela tenha um relacionamento de qualidade. Olha só. Meu nome é Renata, tenho 40 anos, sou casada há 16 anos, temos 2 filhos. O que acontece? Meu esposo, ele é um cara muito dado assim com as mulheres na rua, sempre muito atencioso. As mulheres ligam, ele passa assim muitos minutos conversando. Toda a atenção que ele deveria dar para mim, ele dá para as mulheres na rua. Eu já peguei ele assim, já me traiu, já peguei ele em muitas mentiras, muita omissão da verdade, meias verdades, já saiu por várias vezes com outras mulheres. Segundo ele, só amizade, não acontecia nada. E agora, por último, eu fiquei sabendo que ele conheceu uma jovem e aí ficou muito próximo dessa jovem e saiu com ela 2 vezes, passou o dia inteiro com ela, levou ela em restaurante. Ele me falou que foi só amizade, que nem sequer pegou na mão dela, que até conselho estava dando para ela e tal. Só que daí eu cansei, eu conversei com ele e eu falei para ele que eu não queria mais, não quero mais na verdade. Ele me pediu uma chance, me pediu 6 meses, dizendo que agora ele ia mudar, que ele ia dar valor para a família dele. E eu queria muito que o senhor me ajudasse, muito que o senhor me ajudasse. Eu resolvi dar esses 6 meses, porém, ele continua morando aqui em casa, só que a gente não tá tendo nada mesmo. A gente tá igual irmão. E assim, ele fazendo de tudo para chamar a minha atenção, sendo melhor e tal. Só que eu vou me manter nesse propósito dos 6 meses. Eu falei para ele, se você quiser continuar com a sua família, se você realmente tá querendo dar esse valor que você nunca deu, você vai ter que pagar esse preço. Por favor, me ajuda. Quer começar, Cristiane? Eu gostaria de entender que preço é esse, né? Porque... o que vai acontecer depois de 6 meses? Não, e nesses 6 meses, o que está acontecendo ali? Né? Porque ela falou que ele falou que ia mudar. E pediu 6 meses. A questão é, ele está pagando penitência de tempo? É isso que parece. Né? Ele está pagando como se fosse 6 meses de prisão, por exemplo. Eu vou ficar na prisão aqui, vou pagar 6 meses, depois eu saio. A questão não é os 6 meses, não é? A questão aqui é, ele reconheceu o real problema dele? Porque ele tem um problema. A verdade é que ele gosta da atenção feminina. Esse é o real problema. Ele gosta. Para ele não é suficiente ser casado, ter a sua atenção. E diga por sinal que ele tem toda a sua atenção, ou pelo menos tinha. Não é? E até agora mesmo você ainda está lutando por esse relacionamento. Prova disso, você está mandando a pergunta pra gente. Você está lutando pela relação. Não é? Você ainda gosta dele, você quer salvar. É natural. Você tem 2 filhos e é casada há 16 anos. Natural. Você está correta. Você quer salvar o seu relacionamento. Mas ele tem toda a sua atenção. Uma esposa que já tolerou muito, muito neste casamento. Mas mesmo assim, ele gosta da atenção feminina. E pior, jovem. Você falou que ele saiu com uma jovem 2 vezes. Com uma jovem. Ele deve ter 40 e poucos anos, como você, eu imagino. E saiu com uma menina, uma jovem. Quer dizer,
Será que ele entendeu o real problema dele? Porque o que me parece é que ele está ganhando tempo, ele está pagando penitência, dando uma de bom moço por esses 6 meses, mas ainda não reconheceu a raiz do problema e, portanto, se ele não reconhece a raiz do problema, ele não vai conseguir deixar de fazer o que ele tem feito. Ele vai voltar, ele vai recair no problema. Esta é a questão aqui. Se ela não colocar esta condição para ele, que é reconhecer o problema e buscar ajuda para trabalhar na raiz desse problema, 6 meses vão passar rápido e ele vai recair novamente. Eu vejo que o marido da Renata, ele está ganhando tempo. Ele não está, na verdade, mudando, né? Porque falar só, quando você ouve o seu cônjuge falar, eu vou mudar, se ele só está falando que ele vai mudar, não tem muita... Não tem aí prova nenhuma. Para uma pessoa que tem histórico de mentir. Porque ele sempre mentiu para você. Nesses 16 anos de casado, ele já mentiu, já traiu, omite, né? Sai com outras mulheres, assim, na sua cara. Então, assim, ele não tem palavra, ele não é um homem de palavra. Então, quando ele fala, eu vou mudar, isso não quer dizer nada. E você está se baseando nisso, você está esperando que ele vai mudar nesses 6 meses. Então, eu não vejo, Renato, que esses 6 meses aí serão eficazes, né? Vamos dizer que ele pode até ficar sem falar com outras mulheres esses 6 meses, mas ele não está mudando, ele só está ganhando tempo para você não mandar ele embora. E pessoas assim como o marido da Renata, infelizmente, só mudam quando elas realmente perdem, sabe? Elas têm que perder. Porque é um problema de caráter, é um problema de raiz, né? Ele tem raízes, ele tem problemas sérios, provavelmente lá da infância dele. E ele só vai sentir a necessidade de correr atrás, de fazer assim, não, peraí, eu tenho um problema, eu preciso mudar, eu já perdi, eu preciso mudar. Então, ele tem que perder para ele chegar a essa conclusão. E nesse momento, infelizmente, Renata, essa penitência que você está dando para ele não está perdendo nada. Porque ele continua com você, continua em casa, ele continua tendo a esposa, os filhos, sabe? Talvez ele não está tendo sexo, só isso. Mas o resto ele tem. Então, quer dizer, ele não está sentindo na pele o problema dele. E isso não incentiva o suficiente para ele buscar ajuda. É isso que nós estamos falando aqui. Então, se nós estivéssemos diante dele agora, e é algo que nós não podemos fazer neste momento, mas você pode. Ou se você precisar de intervenção, você precisar de ajuda, você está em Goiás, não é? Nós temos a terapia do amor aí em Goiás. Nós temos um casal aí que faz o trabalho da Escola do Amor presencialmente, como nós fazemos aqui em São Paulo. Mas se nós estivéssemos diante dele agora, nós falaríamos isso para ele. O que ele precisa ouvir e saber? O que você precisa fazê-lo enxergar? Ele tem que reconhecer o real problema dele. O que é reconhecer? Ele tem que confrontar quem ele é. Ele não confrontou ainda quem ele é. Talvez tudo que ele pensa no momento eu tenho uma esposa chata. Eu tenho uma esposa que pega no meu pé. Eu tenho uma esposa que é ciumenta. É o meu jeito, eu sou carismático, eu sou simpático com as mulheres, eu sou assim, nasci assim, eu gosto. Fui fraco, sempre fui dia assim. Que eu traí, eu fui fraco. Você está vendo coisa, etc. É isso que ele está pensando. Ele não enxergou ainda o real problema dele. Que é, eu gosto da atenção das mulheres e para mim não é o suficiente uma só. Eu quero uma oficial e quero outras também. Especialmente as mais novas. Este é o real problema dele. É feio? É feio. Por isso que a maioria não quer confrontar. Mas se ele enxergar isso e reconhecer o quão horrível é isso e que isso vai custar a família dele, isso vai custar a família dele, se ele não mudar, se ele não mudar na raiz,
Então, se ele não mudar, não vai ter jeito, ele vai perder. Mas se ele reconhecer e falar, eu reconheço, eu não quero perder a minha família, eu sei que isso é errado, mas eu não consigo mudar sozinho, eu quero ajuda. Então aí você vai condicionar para ele, olha, se nós vamos voltar, primeiro você tem que buscar ajuda para mudar isso a nível da raiz do problema. Porque a raiz desse problema pode ser, eu não sei, por exemplo, a família dele, o pai dele, que tipo de pai ele teve, exemplos que ele teve, referências que ele teve na família. É muito comum homens assim terem vindo de famílias onde eles viram os pais, os tios, o avô fazer isso. Então ele pensa, quanto mais mulheres, mais homem, mais macho. Pode ser que ele tenha isso no histórico dele. Pode ser que ele seja um viciado em sexo. Eu não sei, mas ele tem que enxergar o erro e não basta ele dizer, tá bom, eu reconheço e vou mudar, porque como a Cristiane disse, a palavra dele não vale muito a essa altura. Ele tem que entender, eu vou buscar ajuda para mudar. E a ajuda para mudar é o que nós temos visto aqui. A única coisa que muda uma pessoa na raiz é quando o espírito dela tem um encontro com o Espírito de Deus. Só assim. Mudança real é de espírito para espírito. Porque se ele mudar pelo lado de fora, comportamento, tá bom, eu vou ser mais carinhoso com você, tá bom, eu não vou mais falar com as mulheres no trabalho, na rua. Ele vai administrar isso. Você nunca vai ter real segurança com ele enquanto você não vir que ele mudou no espírito. Não é mudar para você deixar de pegar no pé dele, é mudar porque ele sabe que é errado e quer você descubra ou não, ele não quer mais esse tipo de vida. Só alguém que tem um temor a Deus, de espírito para espírito, que assume essa mudança na vida. Ou seja, ela tem que ser mais proativa com relação a esse tempo que ela está dando, né? Olha, eu te dou 6 meses para você buscar ajuda e para você resolver esse seu problema. Você buscar ajuda. E eu vou com você. Nós vamos lá, nós vamos juntos. Mas você precisa de ajuda. Não é só, eu te dou 6 meses para mudar. E aí ele faz isso. Ele fica até 6 meses sem fazer nada de errado. Mas ele sabe que ele só precisa ficar bem 6 meses. Porque depois de 6 meses, ele volta ao que ele era antes. Então, não é eficaz, entendeu? Então, o que você tem que fazer é isso, falar para ele, olha, se você quer realmente resgatar o nosso casamento, então você vai precisar de ajuda, porque você tem um problema. Você tem um problema. E não basta dizer que você vai mudar, porque você já falou isso. Imagino que já tenha falado muitas vezes, né? Porque são 16 anos traindo ela. Então, é isso que você tem que fazer, Renato. E não é brigando, não sabe, fazendo drama. Não, é sendo firme, condicionando. Assim como você foi firme, você está sendo firme para não deitar-se com ele mais, não é isso? Você está sendo firme nesse ponto. Mas isso aí não vai resolver, você não vai poder manter isso para sempre. A sua firmeza tem que ser usada de forma inteligente. Olha, se você quiser continuar comigo, a gente vai buscar ajuda. Renata, aqui está o endereço para você buscar ajuda já nesta quinta-feira, aí em Goiânia, Avenida Goiás, 1449, aí no centro de Goiânia. Avenida Goiás, 1449, aí no centro de Goiânia, nesta quinta-feira, às 19h30. Você é convidada para ir com ele nesta quinta-feira e começar toda quinta-feira esse tratamento da transformação, da reconstrução do seu eu. Só assim você vai conseguir salvar o seu casamento. Bom, então fica a dica aí para esta quinta-feira você estar com a gente aqui no Templo de Salomão às 20 horas na palestra da Terapia do Amor. Casais e solteiros bem-vindos, lembrando que a palestra é gratuita. É isso aí. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Obrigado, até lá. Tchau, tchau. Tchau.